Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast. Eu sou a Bruna Rebelo. E eu sou o Lucas Gomes. Eu sou uma confeiteira muito curiosa, que quer se aprofundar na palavra de Deus, e ele é o mestre, tá? Que vai direcionar a gente nesse caminho. Então vamos junto, com fé, muita fé. A gente vai aprender muita coisa aqui. E eu estou muito animado com o nosso assunto de hoje. Eu também. Eu amo esse assunto. Qual é o nosso assunto de hoje? O plano da salvação. O plano, Existe um plano? Que plano é esse? o plano da salvação. Será que esse foi um plano B de Deus quando ele viu que deu tudo errado com Adão, que ele precisava dar um jeitinho ali? Não pensei direito, né? É, não pensei direito, eu não sou Não tão é- perfeito não era assim, para mim ter sabia? colocado essa árvore aqui do, Oh, do meu Deus. conhecimento. Não estava contando com a serpente maliciosa, Exatamente. malvada. E a gente já começa então. E eu começo com uma pergunta, Bruno, para a gente desenrolar o nosso assunto. Plano da salvação. Tem um plano da salvação. Salvar do quê? Salvar de nós mesmos? Salvar de nós mesmos. Porque uma vez que nós pecamos em Adão, nos tornamos escravos do, Mal. do mal e do pecado. Uhum. Então, uma vez que o homem pecou, agora Ele é escravo. ele é escravo do pecado. Uhum. Então, quando eu quero fazer o bem ou o mal, eu já pratiquei. Uhum. E agora? Para viver o além do pecado, para ser livre do pecado. Uhum. Que plano é esse? E esse plano acontece a revelação de Jesus, o nosso Salvador. Uhum. Pergunta é, como que tudo isso começou? Que plano é esse? Uhum. Ou seja, então quer dizer que Jesus não veio só para ser um sábio, um grande líder, um mestre da moral, Profeta. um profeta. Uhum. Não. Ele veio para nos salvar. Uhum. E eu penso que esse é o ponto que, quando a gente fala para as pessoas buscarem a Deus, a sua vida espiritual, Uhum. elas imaginam que é para serem mais espirituais, mais, sei lá, Uhum. e não entendem que nós estamos falando, na verdade, é da necessidade de salvação. Sim. É porque, de novo, a maioria das pessoas não tem a consciência de que tem esse mal dentro delas e que Exatamente. são pecadoras. Porque acho que quando você fala assim, você é pecadora, a pessoa pensa em pecados muito absurdos. Nunca matei ninguém na vida, É, nunca roubei, nunca. a pessoa pensa nos piores pecados Nos que mais existem. hediondos, Sim, alta mas periculosidade. somos maus na nossa essência. A gente nasce Exatamente. desse jeito. Não é que a Exatamente. gente vai criando isso. Então, assim, um bebê, infelizmente, ele já nasce com essa essência Exatamente. de ser mal, de E à ser medida inclinado que ao vai pecado. crescendo e Uhum. a consciência vai se Sim, movimentando, uhum. é por isso que necessitamos de um Salvador Sim, que nos livrasse do pecado de nós mesmos e de nos arrancar do poder do diabo e das trevas. sim. E isso está para além de qualquer tipo de religião. Nós estamos Uhum. falando de o caminho da salvação, que é alguém, Uhum. Jesus, relacional, Uhum. relacionamento com Ele. Tudo isso começa na fatídica história de Adão e Eva. Sim. E que um dia, em que nós temos um episódio só para falar sobre tentação. Eita. E Adão e Eva, a Eva foi enganada, porque o diabo não quer que a gente faça o que ele quer.
Ele quer que a gente faça o que a gente quer. O que é pior ainda. É porque se os nossos desejos estão desalinhados e as motivações são erradas, exatamente o que mais nos mata não é o que a gente, não é o que os outros querem. O que mais nos mata é o que a gente quer, mas que está fora de propósito, fora de alinhamento. E isso é um princípio para a vida. Sim. E quando o homem e a mulher peca, erra, a palavra pecado significa errar o alvo. Legal. Acho que já fica mais. Porque às vezes Exato. a gente fala, ai, pecado, as pessoas sempre alinham pecado a coisas religiosas, né? Não, porque não tinha nada de religioso no Jardim do Éden. Errou o alvo. Sim. Deixou de amar a Deus, confiar em Deus e quis ser o próprio Deus. Porque essa é a história. Onde foi o erro de Adão? Um homem que quis ser Deus. E onde é o plano da salvação? Um Deus que se fez homem. Nossa. É. Não é? Então, assim, o Adão, ele errou. E toda a humanidade caiu junto com ele. A partir daquele momento, Daquele daquela momento. decisão, Exato. o pecado entra no mundo e já era. Todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus. Mas Deus tem um plano. Que ele sempre teve. Não é que era um plano B. A Ai, Bíblia diz em 1 Pedro que foi um plano conhecido antes da fundação do mundo. então antes lá do haja luz, já Já tinha o vinha plano. haja cruz. O teólogo John Stott dizia que antes de existir haja luz, houve haja cruz. Porque se Jesus é o cordeiro que foi morto, por que cordeiro? Uma linguagem para as pessoas entenderem. Vamos lá, vamos explicar isso aqui, essa linguagem para o povo entender. Quando o homem peca, o pecado é a alma que pecar morrerá. Tá. Então, a única maneira de nos livrar da morte é alguém ou um sacrifício no lugar. Então, a alma que pecar morrerá. O Adão pecou. Agora veja, é interessante como as pessoas falam desse Deus punitivo. No episódio passado, quando nós falamos sobre quem é Deus, é esse Deus que disse: a alma que pecar morrerá, quando vê a sua criatura feita de barro, de pó, pecou. Eles tinham um encontro com Deus. Se você não sabe, o Adão se encontrava com Deus todo dia na viração do dia. E naquele dia, mesmo sabendo que Adão pecou, Deus não faltou do encontro. Em Gênesis 3, Deus estava lá procurando Adão. Cadê você, Adão? Eu estava aqui te procurando. E Adão falou: Senhor, eu errei. Adão não morreu no mesmo dia. Muito pelo contrário. Adão não morreu. Deus não deixou Adão preso na sua própria vergonha. Deus fez uma roupa para Adão e Eva. Deus os arrancou do jardim e ainda lhe concedeu filhos. E mais do que isso, fez uma promessa, Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um, e esse esmagaria, ele feriria a cabeça da serpente. Porque Davi vem da descendência de Eva Não. e, consequentemente, vem da descendência. Jesus é a semente da mulher. Sim. Exato. Mas tem alguma coisa que liga a descendência? Porque Jesus, descendente de Davi, tem alguma descendência com Eva? É, porque Jesus, o Senhor Deus disse que da semente da mulher. E da semente da mulher já está dizendo que o que viria não teria uma relação natural de homem e mulher, porque seria a semente da mulher, não o homem. Não é algo que foi construído com os dois. Não, porque nós vamos descobrir que será pelo Espírito Santo. É a semente A da semente mulher. da mulher, entendi. A descendência da mulher, a semente da mulher. Então, Não tem participação nenhuma do homem. o que é o Antigo Testamento, senão a história de Deus criando uma nação para o seu filho nascer? E E o tudo que acontece no Antigo Testamento, aponta para esse plano de salvação. E esse Filho de Deus, que é o próprio Deus,
uma das pessoas da Trindade, o Deus Filho, Jesus Cristo, o Cristo, que significa ungido, Deus. Sim, E esse Cristo se manifesta e o corpo dele é na terra e agora ele é Jesus. Por isso que é Jesus o Cristo. entendi. Jesus é o nome dele na terra, o Jesus, homem, Jesus homem. e o Cristo Cristo é o é o divino. Deus. Exatamente. Então, o Cristo, o Deus Filho, ele está em todo o Antigo Testamento. Toda a história. Cadê ele? Onde ele está escondido? Por exemplo, cadê ele? Ele está, por exemplo, quando Abraão, naquela história que Abraão, em Gênesis 22, vai sacrificar o filho, Essa história é muito porque uou, né? Deus diz, Abraão, sacrifica o teu único filho. Deus está provando a fé de Abraão e jamais Deus deixaria Abraão fazer isso. Por Porque que ele fala seu único filho se antes de Isaac ele teve Esaú? Ismael, Ismael. porque Ele não é da Isaac, promessa. exato, e não apenas isso, porque Isaac era o filho que Abraão mais amava. Entendi. Então seria natural se ele pensasse em Ismael. Mas o teu único filho, o filho que eu te dei, não foi o filho que você Que você procurou. procurou para ter. Eu, Aham. o teu único filho. E porque isso já apontava para o que aconteceria a história do próprio Deus com Jesus Cristo. Abraão e Isaac é apenas uma sombra desse plano da salvação. Então Deus não vai deixar Abraão sacrificar Isaac, porque quem vai sacrificar o filho será o próprio Deus. Nossa. E Abraão indo para sacrificar Isaac. E se você prestar bem atenção na história, Abraão subindo, e ele pega a madeira e coloca nas costas do menino, Gênesis 22, 7. Você lembra de alguém que colocou uma madeira nas suas costas e subiu? Nossa. Então você está vendo a mesma imagem. E quando chega lá que Abraão vai sacrificar Isaac, aparece o anjo do Senhor. Todas as vezes na Bíblia que aparece esse A maiúsculo, o anjo é o próprio Jesus. Nós chamamos isso na teologia de teofania, a manifestação teofânica, a manifestação de Deus em forma de anjo no Antigo Testamento. Ou em forma de alguma coisa. Por exemplo, nesse momento, cadê Jesus? Ele já estava no Antigo Testamento. E aí ele em forma de anjo. Sim. Ele é aquele que diz, Abraão, não faças tal, porque eu sei que você teme a mim. E quando Jesus na terra se manifesta, ele disse para os que estavam à sua volta, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aí falam, como que Abraão viu você? Você não tem nem 50 anos. Porque antes que Abraão existisse, eu sou. Nossa. Então ele já estava lá. Então, Jesus já estava e o plano de Deus era que o filho dele se manifestasse na terra para nos salvar e nos ensinar e resgatar o que foi perdido lá no jardim. O quê? A imagem e semelhança. Sim. Então, vida de paz, vida de prosperidade, abundância, domínio próprio, amor, sabedoria, felicidade. Aquilo que o homem tinha antes do jardim só é possível agora através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. É nele que eu consigo vencer todos os meus traumas, todas as minhas dificuldades, e é por isso que eu consigo vencer todo o mal existente, porque foi para isso que Jesus se manifestou, Sim. para desfazer as obras do diabo. Então, todo esse plano da salvação começa lá na queda do jardim e vai vindo com uma nação sendo construída. Sim. E vai culminar lá em Lucas capítulo 1,
em uma jovem de Nazaré. Antes disso, eu acho que seria legal a gente falar sobre uma coisa que me deixou muito uau, né? Que é Deus se movendo na história e trazendo a plenitude dos tempos. E isso, para mim, foi uma coisa tão surreal, porque quando a gente termina o Antigo Testamento, você fala, tá, mas o que que aconteceu nesse pulo da história, né? Desse último livro pro novo? É muito doido, né? Porque acabou aqui a história de um jeito e começou de outro jeito. Só que as pessoas não têm noção o tanto de tempo que se passou e o que que aconteceu aqui no meio para que Essa página branca da Bíblia aqui, ó. a minha só tenha essa parte. Ela tá o Novo Testamento e tem uma parte Isso. branca. A minha não tá tão branca É, porque tá já não tá escrito mais. assim e tal. Coloquei uma mensagem aqui. Mas essa página branca aqui são 400 anos. Inclusive, tem uma série da Netflix que é Alexandre o Grande, Sim, muito boa. muito boa, que fala desse tempo. Desse tempo. Foram 400 anos de silêncio. Tá. E a história? E eu quero que as pessoas que estão conosco no nosso podcast, que já curta, compartilhe, E se se inscreva no inscreva canal. e coloque o sininho aí para você receber Sim. os episódios. E aqui, ó, é muito importante que as pessoas que estão conosco que recebam essa palavra aqui na nossa conversa, que o silêncio de Deus não é uma inatividade de Deus. Porque o plano dele não pode ser frustrado e ele não desistirá de nós. E Jesus é a revelação de quem Deus é. Quem Deus é? Jesus. Qual é o rosto de Deus? Jesus. O pensamento de Deus, Jesus. O plano de Deus, Jesus. A vontade de Deus, Jesus. O presente de Deus, Jesus. A ideia de Deus é Jesus. É Então, muito lindo isso. esse tempo de 400 anos de silêncio, na verdade, onde impérios foram caindo, os outros se levantando, o Império Romano ganhando o seu poderio e dominando a terra, porque deveria acontecer a plenitude dos tempos. E o que é a plenitude dos tempos? É quando a agenda da terra e a agenda do céu se torna uma só. Nossa. É um alinhamento. A plenitude dos tempos. Como se, né, o tempo de Deus encaixasse com o nosso tempo. Então, se você estudar um pouquinho, você vai perceber que quando Jesus nasceu na Pax Romana, no auge, no tempo áureo de glória romana, aonde já naquele momento tinha uma só língua, já tinha um só império, o mundo estava criando já rodovias, globalizando o acesso no As mundo pessoas já naquele tempo. conseguiam ir e vir e se locomover de uma maneira muito mais fácil, né? Então, não houve um tempo melhor. É por isso, e não apenas isso. Se você estudar um pouquinho, na época, desde a China, do lugar mais distante, desde a ilha mais remota, havia um ar de que um avatar, um yin yang, um ser viria para salvar. Muita gente tem esse questionamento. Qual é a prova que isso daqui é verdade? E a maior prova é a história. A própria história. A própria história do mundo inteiro é a maior prova que isso daqui é verdade. Porque se a gente for pegar tudo o que aconteceu no mundo, então você está falando da China. Havia um desejo de que alguém viria. E ele veio, só que esse Deus que vem, ele vem humilde, ele vem simples. Que não é o que as pessoas esperavam das profecias do Antigo Testamento. Porque interpretavam a partir do seu próprio pensamento.
Talvez esse seja um grande problema. Qual o Sim. problema? Interpretar aquilo que Deus fala, ou a palavra dele, a partir do meu próprio desejo e entendimento. E aí, tanto que toda a confusão que se tem acerca de Jesus e os seus discípulos é porque eles entendem que Jesus seria um Messias político e não esse Salvador do mundo, nos arrancando das garras do pecado, da maldade, da malignidade, e não apenas de um império, mas de nós mesmos. E que muito menos que ele fosse morrer, né? Exato, porque Né? não compreenderam. Sim. Entendiam que o reino dele é um reino físico, e não esse reino metafísico. É o reino de Deus que se manifesta em todas as realidades. Não, não apenas o reino físico que venceria o império. Não é isso, Está né? muito além disso, está para além de tudo isso. E a Sim. maneira como ele vem e entra na história, e lógico que já nos desafia. E não existe uma pessoa, Bruna, que queira viver com Jesus que não seja desafiado. Tudo começa com o nascimento dele, por exemplo, com Maria. Sim. E salve a graça. Ela foi muito agraciada, porque, assim, ela é uma jovem, ela tinha planos, estava noiva. E quando a gente diz jovem, jovem mesmo, né? Provavelmente 17 anos. Super nova. E estava noiva. E naquele momento que ela vivia, a história do povo dela estava há 400 anos sem Deus se manifestar, né? Sem ouvir, sem ele mandar, né, Dentro alguma de mensagem. uma realidade cultural desvantajosa para as mulheres. Sim. E levando em consideração que ela já estava noiva, Imagina. aceitar a palavra do anjo e que ela ficaria grávida pelo Espírito Santo e que correria risco de vida, Sim. porque é risco de vida. O noivo poderia largar e, naquela época, se ele jogasse isso a público, ela poderia morreria ser apedrejada. apedrejada. Então, risco de vida. É risco de vida. E outra, quem acreditaria? Exatamente, já pensou? Vamos pensar hoje, uma menina de 17 anos falar, estou grávida porque um Pelo anjo apareceu Espírito para mim pelo Santo. Espírito Santo. E nós temos nos Vão rir da cara Não, dela. e nós temos nos evangelhos, em João 8, que Jesus foi chamado de bastardo. É. Havia, sim, um boato que se espalhou. Com certeza. Houve, sim, um boato que se espalhou. Porque as pessoas sabem fazer contas, né? De quanto tempo que levou essa gravidez. Então, ela casou com José ainda grávida. Já grávida? Já grávida, mas já com uma gravidez um pouquinho Exatamente. avançada, né? Então, Exatamente. tem toda essa questão de... Então, e o José assumiu, e só assumiu porque um anjo revelou para ele. O anjo se manifestou e disse, ó, não temas tomar Maria como sua esposa, porque ela está grávida do Espírito Santo. E esse plano da salvação, eu quero que as pessoas que estão conosco, porque as pessoas ouvem isso e falam, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Por tudo. quê? Porque tudo. Primeiro, porque eu só estou aqui pela coragem, primeiro, do plano de Deus. E essa mulher, essa jovem que teve a coragem de aceitar o plano salvador de Jesus Cristo. E também já me mostra que caminhar com Jesus é ter dia a dia um ato de coragem, de viver acima da média. Sim. Sabe? Se andar com Jesus é só ir na igreja, se andar com Jesus, ou se querer Jesus é só para que ele me dê um emprego, me dê uma casa. Não. Não é isso. É viver além disso. É deixar ele ser gerado em mim, dentro de mim. E ter também uma obediência extrema a ele, né?
Porque o que Maria teve foi obediência, né? O anjo apareceu para ela, só que ela poderia falar que não. Eu tenho medo, eu não quero morrer, o que vão falar de mim? Ela poderia colocar 1 milhão de empecilhos. E não, ela só falou, tudo bem, Aqui Senhor. está a serva do Senhor. Eu aceito, Seja feita a tua vontade. né? Uma obediência extrema, né? Ela colocou o plano de Deus acima dos planos dela. Sim. E esse é um nível de fé que acontece naquele que entende o plano da salvação. Ele veio me salvar. E agora eu confio que o plano dele é melhor para mim. Uhum. E isso não significa que eu não vá viver. Sim. Porque nós acreditamos, de acordo com as escrituras, que Maria viveu, casou com José, teve outros filhos, a vida continua. Sim. Mas ela aceitou o plano de Deus. O que significa, Bruno? Que aceitar o plano da salvação, a pessoa agora que está nos assistindo, eu quero Jesus para a minha vida. Não significa que eu vou deixar de, aquela ideia religiosa, deixar de viver minha vida. Uhum. Não, eu vou viver a minha vida. Só que eu vou viver a minha vida agora, não apenas eu, mas Cristo em mim. Sim. E é isso que faz tudo ser extraordinário. Sim. Por quê? Porque agora eu vivo a vida de Cristo. Eu não estou preso nas minhas próprias confusões. Eu não estou preso nos meus traumas. E eu vou viver exatamente tudo que Deus tem para mim. Sim. E abraçar esse propósito e ninguém ser capaz de roubar a minha felicidade. É um caminho surreal, assim, que a gente entende que só ele consegue dar. É impossível você ter isso de outra forma. Não, não existe como. É um vazio que é preenchido, né? Provavelmente você nunca teve, porque você caminha com Deus a vida inteira. Ou você já teve esse vazio? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque, embora eu possa nascer na igreja, eu ainda posso ter esse vazio, porque nascer na igreja ou ser crescido na igreja não quer dizer estar em Cristo Sim. e entender o plano da salvação. Lembra da história do filho pródigo? Tem o irmão mais velho que estava perdido dentro de casa. Vamos ler a história inteira? Você sabe onde ela tá? Lucas Em Lucas 15, 15. a partir do versículo 11. Aqui. Posso ir lendo e você vai me Isso. cortando? Tá. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. Então vamos começar que o Lucas 15, a história da parábola do filho pródigo, é o plano da salvação. Então, a história, embora conhecida como a do filho pródigo, não é uma história do filho pródigo. É a história de um pai que tem 2 filhos. Tá. E só para a gente contextualizar, quem não conhece nada da Bíblia, Jesus contava essas parábolas para fazer os discípulos dele, ou todo mundo que estava. Ele só contava parábola para discípulo, ou ele contava para todo Não, mundo, ele né? contava para todo mundo e essa aí é uma específica. Ele contou porque os religiosos estavam acusando os pecadores. Ah, por que ele senta com os pecadores? Então ele vai contar uma parábola sobre qual é o plano de Deus para todos, não para os religiosos, para todos, inclusive os pecadores. Sim. Boa. O mais moço disse ao pai: Pai, Então o filho mais jovem tá. falou com o pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Tá? Então deu metade para o mais novo e metade para o mais velho. Não, Não? não. Porque lembre-se que Jesus é judeu. Então nós temos toda uma tradição. O mais velho sempre tem mais. O mais velho, ele é primogênito. Primeiro que o mais novo nem poderia ter feito isso. Ele nem tinha esse direito. Não. Mas aqui é a história de um bom pai. Se esse pai é Deus, esse pai é perfeito. E esse Deus perfeito é o Deus que às vezes, por muitas vezes, dá o que nós não merecemos. Nossa. E ele, quando esse menino pede a herança para o pai ainda vivo, embora
há pessoas que elogiem, porque eu também não acho um problema em pedir herança do pai ainda vivo, mas o problema é que nas circunstâncias que ele pediu e como nós vamos desenrolar, é que na verdade ele pede herança para o pai vivo porque para ele o pai já está morto, ele não está nem um pouco preocupado em ficar com o pai. Aí a questão é muito mais pesada, né? Então isso vem nos lembrar Adão, que não quer nem um pouco um relacionamento com Deus. Só que é o que Deus pode oferecer. E isso tem a ver, o Bruno, com ainda a mentalidade que existe no mundo. As pessoas vão para a igreja, religiões, qualquer que seja, elas não querem o Pai, elas não querem Deus. Elas querem receber alguma Uma coisa. parte da herança. É. Elas querem só Assim, uma parte eu da quero um herança. emprego, eu quero um carro, eu quero ter uma casa própria, eu quero um casamento. Sempre eu quero alguma É um coisa, né? espírito do direito. Eles acham que têm direito. Já que esse Deus existe, então eles têm direito do que esse Deus pode oferecer. E Deus não pode negá-lo, porque esse Deus ele é bom, ele não pode negar. Ainda que ele saiba que eu vou usar exclusivamente isso. A história continua. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Deixa eu perguntar para você. Ele desperdiçou o quê? O que, aqui na história, o que o pai tinha dado para ele de herança. Então, a gente está falando vamos mais de profundo aí. Quem construiu essa herança? o pai, E o pai construiu essa herança como? com o próprio suor dele. Então, desperdiçar a herança do pai, desperdiçar a vida do pai. Sim. É isso que as pessoas não entendem. É o que o pai lutou e trabalhou a vida inteira para ter. Quando eu uso a bênção do viver para viver tomando atitudes erradas, fazendo coisas erradas, eu estou desprezando a vida de Deus. A vida que Ele me deu. A vida que ele planejou para mim, né? E a gente só acaba tendo consciência disso quando a gente começa a viver momentos em que a vida passa diante dos nossos olhos. Eu fui surpreendido essa semana assistindo Gatos de Botas 2, o último pedido. Sim. É quando o gato de botas tem as 8 vidas. Ele já morreu 8 vezes. Ele já não pode morrer mais, já era, Não, né? se ele morrer. E é a partir desse momento que ele decide de fato valorizar a vida, os relacionamentos, construir amizade, perdoar pessoas. Será que a gente só vai entender o plano da salvação quando estivermos perto de desprezar totalmente a vida que Deus nos deu? A gente precisa chegar a esse ponto mesmo? Será que eu preciso De chegar? ficar num país distante? Por que ter que ir para um país distante? Veja que é possível estar dentro da igreja e ao mesmo tempo estar num país distante. Sim. Se você só está sentado ali uma vez por semana, você não está fazendo absolutamente, você não está valorizando em absolutamente nada a vida que Ou Deus seja, te deu, né? é possível nascer na igreja, morrer na igreja, crescer na igreja, casar na igreja, falecer na igreja, abrir os olhos e estar no inferno, porque estava na igreja, mas não conheceu Cristo. Que é toda a história que a gente tem aqui na Bíblia. Os religiosos, os estudiosos, né, os que estavam ali na igreja deles naquele tempo, eram aqueles que Que batiam desprezavam e Cristo. desprezavam Cristo e os que colocaram ele na cruz. Exatamente. E o que esse menino vai viver? Tá, e depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. É muito maravilhoso. Por quê? Porque o plano da salvação é Deus nos resgatar. Resgatar de nós mesmos e resgatar da maldade do mundo. E uma das maldades do mundo é que
haverá sempre amizades que só estão interessadas no que nós temos. Uhum. Quando ele estava gastando dinheiro, tinha gente com ele. Uhum. Agora que houve um tempo de fome, Uhum. ele não tem mais nada. Mas o pior não é isso. Ele não tem ninguém. Vamos, vamos entender o Bruno e glorificar Deus quando Deus não nos dá algumas coisas. Por quê? Porque nós não temos maturidade algumas vezes para receber e vamos gastar errado. Sim. Então, se Deus não me deu algumas coisas, é proteção e bênção. Uhum. Porque Ele me dará para que eu possa ter a maturidade de desfrutar no tempo certo. Sim. Agora, esse garoto está sem ninguém, com fome, passando necessidade. Tá todo lascado, coitado. E para mim, o pior Hum. para mim. Hum. Que menino orgulhoso. Que mesmo passando por tudo isso, nesse momento não falou, putz, vou voltar para casa do meu pai. É isso. Por que que ele não voltou? Sim. Ou seja, o que que a gente vai esperar acontecer? E eu acho que um exemplo legal que eu já escutei uma vez é que às vezes a gente fica brigando com Deus. Não, mas Deus, eu quero isso. Me dá. Por que que você não está me dando? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente, na verdade, age como crianças mimadas. E aí acho que o maior exemplo que eu já ouvi foi que eu tenho uma filha de 4 anos. Eu daria a chave do meu carro na mão dela porque ela me pediu para dirigir? Eu não daria. Que eu sei o que aconteceria com uma criança de 4 anos. Primeiro que ela não ia nem alcançar o pedal do carro. Então, eu não daria porque eu tenho que proteger ela, né? Eu nunca faria isso com ela. Então, Deus também tem a mesma proteção com a gente. É que a gente às vezes não consegue contextualizar e colocar num exemplo prático da nossa vida aquilo que Deus faz com a gente, mas que a gente também muitas vezes, né, pais e mães fazem com os próprios filhos, né? Então, assim, se Deus não está te dando por algum motivo, é porque Ele está cuidando de você. E eu acho que basta a gente, né, tirar essa questão de ser uma criança mimada e entender o porquê que Deus não está fazendo aquilo naquele momento. Exatamente. Mas a nossa história vai ganhando dramatizações. Sim. E o que é que vai acontecendo? Gente, olha, esse menino se lascou. Então ele se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Então, só pode compreender quando você entende a tradição judaica. Sim. Eles Os achavam porcos judeus, imundos, né? exatamente. Achavam não, eles acham até hoje. Então, esse menino, filho de um pai perfeito, fazendeiro, e aqui existe um outro ponto que a gente não bateu, Hum, que para mim é o maravilhoso desse texto. hum, É a paciência do pai. O pai não foi atrás dele, mas o pai ficou esperando ele, a gente vai descobrir. uhum. O pai deixou ele ir. É, vai, meu filho, né? Se quebrar a cara, eu estarei aqui te esperando. Esperar dói. Quando a Bíblia diz que espera no Senhor renovarão suas forças, se ele tem que renovar minhas forças enquanto eu espero, é que esperar é cansativo. Esperar é doloroso. Sim, Esperar é difícil. sim. E esperar também é correr riscos. Ele tinha o risco de perder o filho, né? Do filho morrer, do filho nunca mais voltar para ele. E esse menino agora se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra e que mandou ele guardar porcos. Colocou ele no maior nível de humilhação. Mas só para ele compreender. Por que eu estou dizendo isso? Ele foi guardar porcos, mas ele tem um pai que era fazendeiro e o pai não tratava os empregados assim. Nossa, é.
Nem na casa do pai dele tinha esse tratamento para um empregado que o pai tinha. Agora, o que eu amo sobre Deus é que Deus tem uma maneira de revelar o plano da salvação, que Jesus veio morrer por nós. E algumas vezes, o caminho e o lugar que Deus usa para derramar essa luz em nossa consciência são os lugares mais estranhos, mais sujos e mais fedorentos. Porque foi no meio dos porcos que esse menino vai ter essa consciência. Nossa. O que o nosso texto diz? Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Eu gosto muito dessa expressão caindo em si, tanto que a minha Bíblia está toda riscada aqui. Porque antes dele fazer uma jornada para o pai, ele teve que fazer uma jornada para dentro. Ele teve que fazer uma jornada para si. E ele nunca iria entender tudo isso se ele não tivesse passado por isso. Ou seja, ele caindo em si, ele se redescobriu. Ele entendeu quem ele é. Ele voltou. Não, imagina, a pessoa deve estar tão no... Ele queria comer a comida do porco. E ninguém dava nem a comida do porco para ele. Ele voltou na consciência. Lá onde ele caiu, é como se ele tivesse voltado no jardim. Lá no Adão, o que eu fiz? Caindo em si, ele fez uma jornada para dentro. É muito poderoso isso, sabe por quê, Bruno? Porque não é sobre entender as realidades do lado de fora. É uma jornada para dentro. É voltando para mim, caindo em si. Eu preciso voltar para mim. Ela. Oh, Jesus. Vai. Então, ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então vamos imaginar o que está fazendo. Ele caiu em si e falou: Cara, os trabalhadores de meu pai, os caras comem pão com fartura. Assim, meu pai dá pão para trabalhador. E eu aqui morro de fome. Então ele começou a imaginar o que ele ia fazer. Eu vou levantar, vou sair daqui, vou voltar para minha casa. E aí ele vai criar um discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já que eu não sou digno de ser chamado teu filho. E trata-me como um dos teus Empregados. Sabe que nas versões mais antigas, não está escrito trabalhadores, está escrito jornaleiros. E jornaleiros era quem tinha um só dia de trabalho. Trabalhava uma vez na semana só? Um dia. Ele era como se fosse um diarista. Então, o que o filho pródigo está pedindo, nem que eu tenha só um dia de misericórdia. Me trata como um dos teus jornaleiros. Nossa, nem que eu coma pão um dia só. Vai estar melhor do que o que eu estou vivendo aqui agora. Só que ele ainda é confuso sobre o plano, sobre a graça do Pai. Porque o Pai trata bem trabalhadores. Agora, se o Pai trata trabalhadores como filho, por que o Pai trataria filho como trabalhador? Exatamente. Ele ainda não entende quem é o Pai. Ele sabe que o Pai é cheio de graça, mas ainda desconfia da graça, do nível de graça que esse Pai pode ter. É o tipo de pessoa que fala assim, ela aceita Jesus, mas fala, ai, mas será que Deus está se agradando de mim? Porque eu fiz tanta coisa errada. Então, é alguém que ainda não entende essa graça. E aí, esse filho decide fazer isso e voltar. Verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu
Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se o seu pescoço e o beijou. Então quer dizer que ele não terminou a volta completa. Ele nem chegou até o pai correu até ele. Estando ainda longe, Isso quer dizer que o pai já estava esperando ele exato. de algum lugar que ele avistasse. E não apenas isso. Por mais que eu desejo de estar com Deus, quem sempre vai decidir é Ele, nunca sou eu. Porque eu nunca terei a força e o desejo suficiente de fazer a volta completa. Por isso que Ele fez o plano de salvação. E agora, leva-se em consideração algumas coisas. Primeiro, o pai o viu e o pai correu. Um idoso, um fazendeiro, não era apenas deselegante, era proibido, porque era desonra, era Ele era o vergonhoso pai, né? ele correr. Ainda mais pro filho mais novo. Exato. Mas por que ele faz isso? Porque na lei de Moisés dizia, embora nós não tenhamos relatos, eu não me lembro, de que se o filho desonrasse o nome da família, os vizinhos poderiam apedrejá-lo. Caraca. Porém, antes que alguém apedrejasse esse menino, deveria ter que apedrejar o pai, porque o pai correu e o abraçou. Nossa. Então foi também um ato de proteção ao filho, Exatamente. para que ninguém chegasse a ele antes do pai, né? Ele correu, o abraçou e o beijou. E aí o filho começa o discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos O que servos: acabou de acontecer aqui? Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pequei já era para mim. Não, o pai não deixou ele terminar o discurso. Ah, é, porque ele já começou a falar. Porque ele tinha outro discurso, né? Ele ia pedir, Trata-me como dos seus o pai não empregados. deixou. Mas o pai disse aos O servos: pai interrompeu o discurso. Deus vai interromper todo o nosso discurso programado, mas que está distante de quem ele é. E o pai, agora, a palavra pródigo não tem a ver com perdido, tem a ver com exagerado. E, para mim, o mais pródigo da parábola não é o filho, é o pai. Se tem alguém exagerado aqui, é o pai. Sim. O pai é exagerado em amor, em graça, em perdão. E olha o que o pai vai fazer. Verso 22. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Sensacional. Traz a melhor roupa. Ou seja, resgatar a identidade dele. Quem você é? Você não Exato. é esse aí que estava jogado com os porcos. Segundo, traz o anel, a autoridade dele na fazenda. Anel era selo. Era como se marcava, se selava, se tinha autoridade para negociações. E mais do que isso, Sandálias. escravos ou trabalhadores andavam descalços. Livres andavam com sandálias. Ele resgata a liberdade desse garoto. Ele é filho. Ele é livre. Mas o melhor é agora. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Então, as versões mais antigas, como a minha, está novilho cevado. O que é novilho cevado? Era aquele novilho que já estava sendo alimentado para ficar robusto, gordo, Então é aquele que estava gostoso para a para matança. comer. Então significa que quando o menino sai de casa, o pai começa a preparar o novilho, na esperança que ele volte. Caraca. O novilho cevado. Caramba. Ele vai voltar. Meu Deus. Vai ter uma festa. Prepara o novilho cevado. Nossa. E vamos regozijar
porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que lindo, né? Esse é o plano da salvação. Porém, infelizmente, quando nós achamos que o plano da salvação tem a ver com a nossa força, e nós não entendemos o relacionamento com Deus e que Jesus veio para nos tornar filhos de Deus, e o relacionamento com Deus fica um relacionamento de barganha, de recompensa, se descobre que tem um outro filho na história. E a Que é o história filho mais continua. velho, né? O filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Não é interessante que esse filho também não estava em casa com o pai, ele estava no campo? Mas ele estava trabalhando? Exato, mas talvez esse seja o grande problema. Ele não trabalha com a consciência de filho, ele trabalha com a consciência de escravo. Porque olha o que acontece. Quando ele voltava, ele ouviu as músicas e as danças. Sim. E o que aconteceu? E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. É maravilhoso, porque o pródigo, o pai deixou ir, o mais novo. Esse o pai insistiu. É porque o mais novo, o pai nem perguntou, ele simplesmente deu a parte dele e E tudo ele bem, quis ir pode embora. ir. Agora, esse aqui, o pai insiste, porque aquele que está preso na sua religiosidade acaba ainda sendo mais perigoso, porque ele se move dentro da sua própria direito de retribuição. Ele é ressentido. E aí o que acontece? Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Olha a consciência mesquinha, religiosa, escravizadora. Te sirvo há tantos anos. Não entendeu nada, ele ainda é prisioneiro de si mesmo. É o primogênito, né? É o que tem direito E o pior maior. ainda, ele diz: Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os bens com meretriz. Eu demorei muito para perceber. Como que ele sabia onde estava o irmão dele? Ele não foi buscar? É verdade. Como que ele sabe com o que ele gastou? Será que ele foi atrás? E talvez esconda um outro problema. Se eu soubesse que se eu tivesse feito, que se eu saísse, fizesse errado e voltasse, seria bem recebido, então também teria feito o que ele fez. Esconde um desejo reprimido e de não Nossa. assumir a identidade de filho. É. Então o pai responde: Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. o texto e a parábola termina com uma pergunta no ar. Ele entrou ou não entrou na festa? Entrou, não entrou? Será? Essa resposta só cada um de nós podemos dar. Porque nós estamos no lugar desse filho mais velho? Porque a gente vai aprender ao longo do caminho, Bruno, que a gente vai viver as etapas de. Eu já fui esse filho pródigo que se perdeu e precisava entender o plano da salvação. Mas descobri que com o passar do tempo eu me tornei o mais velho, Que é pior ainda. que achava que só porque o Senhor me salvou e não tratava isso de maneira relacional como filho, mas de maneira empregatícia. E quando eu via alguém que se rebelava, mas depois se arrependia, e que fez coisas que eu não fiz e parece que está recebendo coisas que eu não recebi,
E eu tô aqui servindo, 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 e E você eu não me dá. percebi que eu era o filho pródigo e que eu era também o irmão mais velho. Mas quando eu me tornei pai, eu entendi que eu também tinha que tomar a posição e ser parecido com o meu pai. Porque assim como ele recebeu o mais novo, insistiu com o mais velho, é isso que ele deseja. Sim. Ele deseja que eu me torne parecido com ele em Jesus Cristo. Agora veja, Cara, é muito bonito. veja que eu demorei para perceber que Jesus é tanto o filho pródigo quanto o irmão mais velho. Jesus é o filho pródigo, É. com uma diferença. O filho pródigo saiu de casa levando todos os seus bens. Jesus esvaziou-se Saiu sem nada, né? e saiu sem nada. O filho pródigo saiu-se para festejar e pecar com os pecadores. Jesus se assentava com os pecadores para salvá-los. O filho pródigo foi parar na lama porque ele quis. Jesus foi parar na lama porque escolheu tomar o meu pecado. O filho pródigo quis parar na lama no sentido de rebeldia. Jesus por obediência. O filho pródigo volta para casa porque fez tudo errado. Jesus volta porque fez tudo certo. O filho pródigo volta sozinho. Jesus volta trazendo os pródigos com ele. Mas Jesus também é o irmão mais velho. O irmão mais velho que sabe aonde o mais novo está e vai até o mais novo para salvá-lo. Ele é o irmão mais velho que ele mesmo prepara a festa. E ele mesmo é o cordeiro para o sacrifício. Jesus é o irmão mais velho que celebra o mais novo e dá as condições para que o mais novo tenha a mesma herança que ele. Nossa, é lindo demais. Esse é o plano da salvação. É muito lindo. Tá louco. É muito legal. Eu fico imaginando assim, qual foi a conversa que Deus Pai teve com Jesus lá no reino deles para falar assim, olha, eu quero que você desça e faça esse sacrifício. E ele falar que tá bom, eu aceito, eu vou. Vou largar tudo o que eu tenho aqui. É onipresença, onipotência, onisciência, tudo. E vou virar homem igual eles. E não vou... Você quer saber essa conversa? Quero. Hebreus capítulo 10, versículo de número 5. Hebreus 10, 5 diz, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso deleitaste, coisas que oferecem da lei, então acrescentou, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa é a conversa da eternidade. Está tudo preparado, está tudo escrito, tudo foi dito sobre mim. Eu vou descer Que para fazer a surreal. tua vontade. Exatamente. Cara, Esse é o plano da salvação. é muito bonito, cara. Tá louco. É muito lindo. E aí ele, né, vamos pular muitas partes, acho que a gente pode fazer um episódio só para falar da vida de Jesus, Exato. Eu acho que, que a né, é gente pode algo fazer muito... né? A gente vai fazer um episódio para falar sobre o nascimento dele, a vida dele, fazer alguns para falar da morte dele. Se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé não faz sentido nenhum. Porque ele veio, nasceu, morreu. E só faz sentido se ele ressuscita. Por quê? Porque ele veio para nos livrar do pecado. E o salário do pecado qual é? A morte. O salário do pecado é a morte. E a morte não no sentido só de morrer, mas de ficar distante de Deus. Por isso que quem está em Cristo nunca morre. Tá. Porque quem está em Cristo se separa fisicamente da terra, mas está em Deus. Tá.
e com Ele e para Ele viveremos. Então, quem está em Cristo não morre, tem vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte. E a única maneira de vencer a morte é em Cristo, porque Ele venceu a morte. Se Ele não ressuscita, nossa fé não tem razão. Se Ele não ressuscita, estamos pagos, mas ainda condenados. Ou seja, o Senhor nos inocentou, mas não temos poder para lidar com a morte. Mas porque Ele ressuscitou, então agora a nossa esperança é garantida. Então, o domingo de manhã, a ressurreição, a morte morreu. A morte foi derrotada. Então hoje eu tenho esperança. Sim. E eu não preciso mais sofrer de fobia, de medo, nem da condenação, nem do pecado, nem da morte. Porque o amor perfeito lança fora o medo. Então, às vezes as pessoas, mesmo estando na igreja, ainda são cheias de medo, porque não entenderam o plano da salvação. Não entendem que são amadas, que Ele nos amou e que Ele veio para me livrar da condenação. O medo, a fobia, a De qualquer ansiedade, coisa, né? de tudo, de qualquer coisa, de qualquer situação. Não. Se Eu, Deus é por nós, quem será contra nós? eu tinha muito medo. Quem será? Eu tinha muito medo de morrer. Assim, eu tinha muito medo de morrer e de perder alguém. Assim, eu tinha muito medo. E a partir do momento que eu entendi, essa fobia foi embora. Porque tá legal, agora eu sei o que vai acontecer. Eu sei para onde eu vou, eu sei para onde o Fernando vai. Eu sei onde aqueles que morreram, aqueles estão em Cristo. Sim, E eu isso é muito sei lindo. que nos encontraremos e reinaremos com Cristo eternamente. E a imagem é muito bonita, E né? essa é a esperança Sim. que temos nele, no Filho de Deus. E esse é o plano da salvação. E esse plano da salvação, Bruno, não tem a ver com você que está conosco. Não tem a ver, porque a Bíblia diz que quem espera em Cristo só nessa vida, ou seja, eu não espero em Cristo só para viver bem aqui, eu espero em Cristo não também só para ir para o céu. As pessoas que só esperam em Cristo para ir para o céu, isso não é o plano. O plano da salvação, sim, é que Ele volte, eu não vejo a hora para poder viver com Ele, mas enquanto Ele não vem, eu viverei a vida dele aqui, porque foi para isso que Ele me resgatou. Sim. Fazendo o que Ele me chamou para fazer. Mesmo porque nós precisamos levar a mensagem dele para as pessoas que Exato. estão ainda ignorantes e que não ainda não apenas conhecem, né? e não apenas levarmos a mensagem, mas nos tornarmos a mensagem dele. Para as pessoas verem ele na gente, né? Sermos uma carta viva. O bom perfume de Cristo. Cheiro de vida para a vida. Olhar para nós e ver Jesus em nós. A bendita esperança. Cristo em nós. Esperança da glória. Olhar e ver Jesus em nós. Significa que todo mundo que olhar e ver Jesus em nós nos amará? Não. Pode ser que ele nos odeie mais ainda. Mas nós amaremos. E a única maneira de vencer o mundo que jaz no maligno é o amor de Cristo Jesus. E esse é o plano da salvação. E essa é a certeza que nos move. Por isso, Bru, não dá para acordar de manhã, independentemente dos desafios, e deixar o nosso coração ser tomado de ansiedade. Porque não foi para isso que Ele me salvou. Não mesmo. Ele não disse que seria fácil, mas Ele disse que basta cada dia o seu próprio mal. É Porque entregar tudo na mão dele, né? eu gosto de uma música antiga, da harpa. Se Cristo comigo vai, se Ele cuida bem das aves, se Ele cuida bem dos pássaros,
Ele cuidará também de mim. Sim. Ele vai cuidar bem de mim. Uhum. Ele disse para mim não ficar ansioso com coisa nenhuma, Uhum. porque eu não acredito que todo esse plano audacioso de Deus se fazer homem é ele entrando disfarçado no próprio mundo que ele criou Nossa. para nos convidar para fazer uma campanha, entre aspas, de sabotagem contra o império desse mundo, para que o reino dele se manifeste. Nossa. Esse é o plano da É. salvação. E é lindo. A gente tem Amém. muito o que falar ainda. A gente só fez. Foi um leve esboço, tá? Mas a gente vai aprofundar muito nesse assunto. Acho que a gente pode falar muito mais sobre a vida de Jesus. Exatamente. Mas aí é um papo longo, porque você vai ter que estar com a cabeça bem boa para assimilar tudo. Mas é maravilhoso. Essa paz que só Ele pode dar. Ele disse: a paz que eu vos dou não é como o mundo as dá. É a paz que excede o que é paz que excede o entendimento? É aquela paz que não tem explicação, porque ela não vem de dinheiro, ela não vem de recurso, ela não vem de bens, ela vem de Deus. É. Eu falar, eu tenho bruxismo de apertar os dentes há muitos anos. E há um tempo atrás eu quebrei um dente. E aí eu fui ao dentista, ele falou: Bruna, seus dentes estão igual os dentes de uma senhora de mais de 50 anos. A gente vai ter que ficar de olho, né, e tal. Fez uma plaquinha, eu já quebrei vários. E um dia eu pedi para Deus, falei: Senhor, me dá essa paz que todo mundo fala, mas eu preciso. Eu preciso porque eu não aguento mais. Eu vivo com enxaqueca, eu vivo com dor, eu não aguento mais. E aí Senhor, tá tudo nas suas mãos. E eu entreguei realmente tudo nas mãos de Deus naquele momento. E eu nunca mais acordei com dor. Nunca mais. Eu tomava remédio, fazia um monte de coisa. Nunca mais acordei com dor. Eu durmo numa tranquilidade sem tamanho e acordo numa tranquilidade maior ainda. Tem explicação? Uma explicação lógica eu não tenho. Só Deus para dar. Muito além do nosso entendimento, Muito, muito mais além. que todo pensamento, Sim. é o amor de Deus sem par. Que você que está conosco agora seja alcançado por essa paz. Amém. Que você seja livre dos seus medos, dos seus temores, dos bruxismos, das ansiedades, da síndrome do pânico, de qualquer trauma, A de qualquer depressão, de abuso, tudo. da depressão, de qualquer ataque. Jesus morreu e ressuscitou para te dar vida e vida eterna. Aceite-o agora como Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Coloca aqui embaixo. Fala, eu aceito Jesus nesse momento. E aí você vai começar uma caminhada na sua vida totalmente diferente, pode ter certeza. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com um monte de gente esse Ativar o episódio. sininho. Ativa o sininho para ver todos os episódios. E a gente se vê num próximo episódio. Deus te abençoe. Tchau, gente. Tchau.